Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, a todos os meus seguidores do canal da Bênção. Oh, glória a Deus! Hoje eu estou aqui com uma palavra super abençoada no livro da Bíblia, 1 Crônicas, capítulo 15 e o versículo 28. É muito forte esta palavra. Observe bem, quando aqui está falando sobre o rei Davi, houve uma época em que a arca do concerto não teve o lugar certo, o lugar próprio para colocar ela. E por essa razão ele deixou na casa de Obed-Edom, uma família temente a Deus, uma família que realmente conhecia a obra de Deus. E Davi, naquelas guerras todas, aquela peleja, não tinha ainda um lugar. Embora a Bíblia fala que o rei Davi criou uma cidade com o nome dele, Cidade de Davi. Nesta cidade onde ele construiu a casa dele, palácio, mas ainda não tinha sido feito ou construído um tabernáculo, não teria sido ainda construído a casa própria para colocar a arca do concerto. E essa arca do concerto ficou na casa de Obed-Edom por muito tempo, até que um dia o coração, a alma do rei Davi se tocou, né? Poxa, eu estou numa casa grande, tipo palácio, e a arca de Deus está na casa de um e de outro. E a última casa foi Obed-Edom. Ele convocou o povo de Deus, os homens de Deus em geral, e principalmente a parte sacra de louvor, os cantores, os levitas, sacerdotes, todo aquele povo, os profetas. Imagina uma grande congregação abençoada. Para quê? Para buscar a arca do concerto. Foi o dia mais glorioso de Davi. Esta reunião que ele teve com os anciãos, levitas, cantores, povo de Deus, e ele disse: a arca do concerto, como todos já sabem, era como que um baú feito de madeira de acácia, porém Deus diz para Moisés lá atrás: o Espírito do Senhor se apoderará de Bezalel, e ele fará toda a arte de ouro por dentro e por fora desta arca. Então esta arca tinha dentro dela a arca, isto é, os mandamentos, que é a lei, o testemunho, a vara de Arão, que florescera no deserto. Um dia vocês vão lá buscar e ler essas passagens. E o maná do céu, que foi aquele alimento que o povo se alimentou por todos aqueles 40 anos. Ali então tinha o milagre, a presença e a glória de Deus dentro daquele baú. Dava-se o nome a Arca do Concerto. Essa Arca do Concerto, ela tinha muito, mas muito valor material, porque se tratava de ouro quase que maciço. Mas o valor maior não seria o ouro que estava ali. Até mesmo os dois anjos que estavam simbolicamente construído de ouro maciço, nada disso poderia comparar com a glória de Deus que estava dentro da arca. E Davi, eu imagino que por ele ser rei e nos momentos de guerra e grandes tribulações e ao mesmo tempo grandes bonanças, gozo, alegria, vitórias, mas um dia, creio que ele estava assim meio que parado, refletindo as coisas,
E ele pensou com ele: meu Deus, a arca do concerto está andando por aí nas casas do povo, e veio parar na casa de Obed-edom. Não pode ficar lá, porque existe até a cidade com o meu nome de Davi. Vamos buscar esta arca e colocar na cidade de Davi. Com certeza já tinha lá uma tenda, um tabernáculo, um santuário para esta arca. Aqui no capítulo 15 e versículo 28 está dizendo assim, ó: e todo Israel fez subir a arca do concerto do Senhor com júbilo e com sonido de buzinas e com trombetas e com símbolos, fazendo sonido com alaúdes e com harpas, só instrumentos de várias qualidades, vários tipos. E sucedeu que, chegando a arca do concerto do Senhor à cidade de Davi, olha, aquilo estremeceu aquela nação. O assunto era: Davi foi buscar a arca do concerto. Os anciãos foram com Davi, a multidão é grande. Ali tem sacerdotes, tem profeta, tem músico, tem cantores, tem levitas. Ali era um grande ministério e abalou aquela região toda. Qual era o momento aquele que estava estremecendo a cidade? O rei Davi está buscando a arca do concerto na casa de Obed-edom e trazer para o palácio, isto é, a tenda junto ao palácio, na cidade de Davi. Eu imagino a alegria do povo, a felicidade. Davi, então, nem se fala, porque ele era o rei e ele sabe da luta que ele passou. Porém, a Bíblia ainda fala que ele estava vestido com uma roupa muito especial. Ele poderia ter ido com a roupa de rei. É isso que me chama a atenção. Ele poderia ter ido com a roupa de rei. É muito forte. Quando ele acha melhor usar uma roupa de linho fino, algo muito especial, porque naquele momento que ele sai ali para buscar a arca, ele não podia ir vestido de roupa real, pois a roupa real, pois ele era rei, ali era uma vestimenta concernente à posição de rei. Mas para buscar a arca do concerto, vocês vão ler no capítulo todo aqui, porque eu não consigo ocupar o tempo todo aqui no vídeo, mas ele se veste de uma roupa, aqui fala, além dele vestir uma roupa especial, tinha um objeto que chama éfode, de linho. Aquilo é a roupa do sacerdote, que os sacerdotes usavam, pois ele estava indo de encontro com a arca. Então as vestes dele não é a veste real, ele está vestido de roupa própria para buscar a arca do concerto. Isso me chama a atenção. E na medida que ele está trazendo a arca, vocês ouviram aí que ele está com os músicos, os levitas, todo mundo tocando, todo mundo alegre, e agora está chegando. Imagina o barulho desses instrumentos e o povo gritando. Não chegava nem aos pés dessas marchas para Jesus, quase aquele barulhão todo. Ali esse momento aqui era muito especial, era a arca do concerto.
não estava desprezada. É pelo contrário, a casa onde estava a arca resultou em grandes bênçãos para a família de Obed-Edom, porque ele tinha zelo de cuidar daquilo. Mas ele não podia deixar ninguém levar senão o rei Davi. Então agora já está sendo levado, e a alegria, aquele festejo nas ruas, aquele enorme barulhão de glória, de glória. Esse povo dançava na rua, esse povo pulava, gritava. Davi esqueceu que era rei, ele se igualou com os demais. Eu começo a imaginar todos dançando, a glória de Deus no meio, os instrumentos, alarido, e o rei Davi pulando no meio deles. E o assunto era levar para a cidade de Davi, no santuário. Olha o que acontece no versículo 29. Olha o que acontece no versículo 29. E sucedeu que chegando a arca do Senhor, e sucedeu que chegando a arca do concerto do Senhor, a cidade de Davi, chegou. Alvoroçou a outra cidade agora. Mical, que é a mulher dele, a esposa de Davi. Muito forte isso. Mical, filha de Saul. Lembra de Saul que perseguiu Davi? Todo o tempo da vida de Saul foi perseguindo Davi. Terminou morrendo. Então a filha dele, que era a esposa de Davi, Mical, olhou de uma janela e, vendo a Davi dançar e tocar, o desprezou no seu coração. Meu Deus do céu. Analisa isso aí, meus irmãos. Analise esse negócio. Você está sabendo, ela está sabendo que a arca do Senhor estava numa casa que não era santuário, mas naquela agonia que teve na época, não tinha para não deixar em qualquer lugar, colocaram na casa de Obed-Edom. Aquele Obed-Edom tinha caráter, tinha postura, era um homem crente, com certeza, os filhos tementes. É tanto que naquela casa de Obed-Edom, todas as fêmeas, animais e até mulheres que não davam luz, que não geravam, quando a arca do concerto chegou lá, começou todo mundo, as fêmeas, animais, procriar. Mulheres ficavam gestantes ali da família. A bênção entrou em toda a fazenda de Obed-Edom. E os vizinhos, a Bíblia diz que os vizinhos reconheceram que porque a arca estava lá, veio essas bênçãos. Aqui a arca. Isso aqui, quando está na sua casa, não pensa porque comprou uma Bíblia e pôs dentro da sua casa, está lá, vai ter bênção. Não. Isso aqui só vai abençoar a sua casa pela obediência. Se obedecer e trilhar na justiça, o céu manda a chuva da bênção. Haja prosperidade, bênçãos. Então Davi diz, vamos lá, e levou. Veja a filha de Davi, vendo o pai, isto é, vendo o marido, rei, dançar junto com as pessoas que eram de um nível social menor. Eu acredito que ela fez bem, eu acho que ela estava na janela, estava assim, cruzada assim, ela fez assim, ó. Eu acho que ela fez uma careta, frangiu a testa, e houve dentro dela uma revolta, houve nela uma vergonha. Ela, pelo que a gente observa aqui, ela se envergonhou de ser esposa de Davi. Ela se envergonhou de saber que o rei, que era o homem soberano da cidade, temente, aquela vitória lá sobre o gigante, um homem tinha nome, e agora vendo dançar no meio
dos jovens, dos homens, pulando, dançando, não tinha alegria maior na alma de Davi do que aquele dia que está trazendo a arca, porque ele disse: agora, na minha consciência, eu tenho que colocar a arca do Senhor no lugar certo, numa tenda. Ele diz: se eu moro num palácio e a arca está na casa de Obed-edom, é injusto, é até um pecado. Mas ele tinha que agradecer a Obed-edom, porque Obed-edom era temente e zeloso. Senão teria acontecido pior, naquelas guerras todas, onde é que Davi colocaria aquela arca? Mas ele também foi zeloso, colocou na casa de um homem temente, deixou lá. Agora a alegria dele é porque tem a cidade de Davi, está trazendo a arca para o lugar certo, um santuário, e não tinha, olha, a alegria, o prazer, dançar seria pouco, pular, gritar seria pouco, porque a alegria era gloriosa, um momento bendito e glorioso. Mas a esposa fez pouco caso, a Bíblia diz que ela olhou e desprezou. Eu acho que ela pensou assim: ai, que vergonha, o rei dançando no meio desse povo. Eu acho até que ela pensou assim: o meu rei, meu marido, dançando no meio desse povinho aí, esse povinho. Continue lendo lá a palavra, você vê o que aconteceu depois. Teve uma discussão na casa lá. Davi discutiu com ela e Davi amaldiçoou ela. Davi amaldiçoou essa Mical, essa esposa. Segundo o que vocês vão ler aí, não teve filho. Ela se desfigurou. Porque ela que desprezou o Senhor. Ela achou que desprezou Davi, né? Não. Davi estava numa alta alegria da vida, transportando a arca do concerto para um santuário, hein? Santuário. E Davi era rei. Ele não ia fazer um santuáriozinho de 2 tábuas, de chapa. Não. Se a casa dele era um palácio, ele fez uma coisa linda para a arca do concerto. E a mulher desprezou. Como é que você vê isso aí? Tem gente que está feliz da vida, fazendo a obra de Deus dentro de uma igreja. Ou você comenta dentro da sua casa que está fazendo a obra de Deus. Eu já vi mulheres, esposas, que pedia para mim: pastor Aldo, ora para o meu marido, para Deus tirar ele da cachaça, das drogas, tirar da promiscuidade, nas mãos das mulheradas do mundo, mundo do pecado, mundo do crime. E eu fazia a oração, esse marido vinha para ela, aceitava Jesus, até os filhos diziam: o que aconteceu com o pai? Virava um anjo. Aí ele começava a fazer obras na igreja, ajudar. Ela abria a boca e dizia: não vai trabalhar mais não? Está desprezando a sua casa? E o marido estava trabalhando. O marido não ia desprezar a casa por causa da obra da igreja, não. É que existem momentos que o marido reconhece o que é que Deus fez. Existe momento que o filho reconhece que foi através da igreja que Deus tirou das drogas. Tem muitas esposas e muitas mães que não conhecem essa potestade, esse principado das trevas, que agarra no marido, agarra no filho e leva para as drogas. Muitas mulheres, muitas mães não sabem a força dessa potestade, desses espíritos. Tem aquela mulher, aquela mãe que chega até a dizer: isso é uma porca vergonha, isso é um vagabundo que não quer trabalhar, larga isso, não adianta. Se adiantasse, quando eles voltassem, alguns que voltam da cadeia, para onde que ele vai? Para dentro da sua casa?
ele volta a te amar, volta a amar os filhos, não, ele volta outra vez, porque ele está debaixo de uma potestade demoníaca. A mulher, por não orar e não buscar a presença de Deus, ela fala para um e para outro que o marido é um cachaceiro, é não sei o quê, não dá valor nenhum para o marido, para o filho, não tem aquela fé de falar, Deus vai fazer uma obra, Deus vai fazer uma obra. Não existe isso, a pessoa não entra por esse lado. Essa mulher aqui, Mical, tudo indica que essa mulher, era super vaidosa e orgulhosa, ela tinha muito orgulho diabólico. Quem era para estar ao lado de Davi? Quem era para estar com aquele vestido rodado, com maços de flores e pulando, dizendo, Deus deu vitória, vamos buscar a arca do concerto. O meu esposo Davi vai buscar a arca do concerto e começar a falar línguas estranhas e glorificar a Deus. Ela seria a primeira, chamar todas as mulheradas lá do povo de Deus e falar, vamos pular, vamos gritar. Ela podia falar, é a arca do concerto que você está trazendo para cá. Não, ela ficou lá na janela com maior vergonha. Tem partes aqui que você vai ler na Bíblia, que o tempo aqui é curto, que ela está dizendo, que baixaria é esta? Ela usa outro termo, ela usa assim, que ele está no mesmo nível do Povinho, do Zé Povinho. Não era Zé Povinho, não. Ali tinha sacerdotes, profetas, cantores, levitas, músicos. Não era Zé Povinho. Zé Povinho que está no pecado, nas mãos do diabo. Povo de Deus tem o selo da promessa. Povo de Deus tem o selo da promessa. O povo de Deus tem um selo da promessa. Então é necessário entender que se a pessoa se envergonhar daquilo que um filho, daquilo que um marido ou que uma esposa está fazendo na obra de Deus, é cobrado. Aquela moça, Deus cobrou, Davi amaldiçoou ela. E se ele amaldiçoou ela, ele ia ficar mais com ela. Ela teve muitas consequências depois. Então é preciso tomar cuidado com quem está alegre. É preciso tomar cuidado quando alguém chega em você para contar uma coisa com alegria. Alguém fala, eu cantei o hino e foi uma bênção. Eu orei para alguém e Deus curou. Elogie essa pessoa, põe essa pessoa para cima. Participe da glória, participe do louvor dessa pessoa, participe da alegria dessa pessoa, incentive essa pessoa a continuar, incentive essa pessoa a prosseguir essa jornada, pois aquela Mical era para estar no meio pulando, gritando, mas ela orgulhosa se envergonhou porque ela disse, você está igualzinho esse povinho aí, ó. Onde foi parar uma mulher dessa? No céu é bem duvidoso, mas Davi eu sei está na glória. Um beijo na alma para vocês, o tempo aqui é pouco, fica aqui meu abraço, em nome de Jesus. Quem não me conhece, eu sou o pastor Aldo Cavalcante, da Igreja O Templo de Deus no Brasil, no litoral norte de São Sebastião. E vocês que estão assistindo, procurem me mandar uma mensagem, compartilhe com outras pessoas, diga alguma coisa para eu prosseguir. Tem alguns que estão dizendo que eu estou demorando a fazer mensagens, é que eu estou no evangelismo, direto nos evangelismos. Me veja lá no Face e é bênção. Deus seja louvado. Paz do Senhor, glória a Jesus, amém, amém.